Olá, queridas irmãs, novamente, né? Mais uma vez. Eu quero conversar com vocês sobre um dos agentes também, mais um, né? Nós já falamos de 3, já falamos do ar, já falamos da alimentação, né? Como deve ser a nossa alimentação, e já falamos da água. Hoje eu quero falar de mais um elemento, eu quero falar do sol. O que é que nós podemos tirar de vantagem nessa bênção que Deus nos proporcionou, nos concedendo o sol, né? Nós sabemos que a Bíblia fala muito do sol. Lá em Gênesis, ela nos relata que Deus fez 2 grandes luminares, né? Um para governar o dia e o outro para governar a noite. Então, o sol foi feito para dar luz. Então, é sobre ele que eu quero fazer alguns comentários, não tanto para que o vídeo não fique muito extenso, mas o necessário para despertar nosso interesse por esse astro tão maravilhoso e que hoje, muitas vezes, as pessoas, nós, né, nos escondemos do sol muitas vezes. Mas vamos ver como é que nós podemos usá-lo como instrumento da natureza para nos auxiliar nos tratamentos naturais. Então eu quero ler aqui num livro que eu tenho, que é Saúde, Novo Estilo de Vida, na página 159. E começa assim o texto que eu grifei. Grifei alguns textos da página 159 e da página 160. Então fala assim, ó: o sol é um dos agentes naturais que provém a vida e também a saúde. Deus atua através dos elementos da natureza. É na natureza e somente nela que encontramos os remédios que promovem verdadeira cura e estado saudável do organismo. O sol faz parte de um conjunto mais amplo, né, de fatores também naturais que estão ao alcance de todas as pessoas com um custo nada, né? O custo é 0. O sol deve ser visto como um remédio natural? É a pergunta que ele faz. Sim, sim, podemos ver o sol como um instrumento de Deus, como um remédio natural. Pois ele efetivamente muda as condições do organismo, contribuindo para melhorar as suas funções. Então, o sol assim age. Olha, vamos ver. Primeira coisa, o sol dá equilíbrio à circulação. O sol, pelo seu calor facilmente dosado, né, as necessidades de cada um, promove uma dilatação dos vasos sanguíneos da pele. Geralmente a nossa pele fica escondida nas sombras das nossas roupas. E aí o que acontece? O sangue tende a fugir da pele. Então, o sol ele vai agir, vai trabalhar nos vasos sanguíneos na pele, né? Nós já estudamos sobre isso, que a pele é o nosso segundo pulmão. E então, o sol para agir como remédio, ele precisa atingir a nossa pele. Mas tem que ser dosado conforme a necessidade de cada um, né? É o que esse escritor diz aqui. Olha bem, o que é que ele faz? Ele dá um equilíbrio para a circulação. O sol, pelo seu calor facilmente dosado às necessidades de cada um, promove uma dilatação nos vasos sanguíneos da pele. Entendeu? Então, o sol não é para ficar exposto a ele o dia inteiro. Ele tem que ser dosado de acordo com cada pessoa. Outro item que o sol é favorável destrói germes e bactérias. A ação dos raios ultravioletas sobre os micro-organismos é letal.
O sol destrói bactérias causadoras de doenças. Há menos problemas em infecção nos estabelecimentos, né? Na nossa residência, nos quartos, onde o sol entra, ele desfaz o efeito das bactérias, né? Porque as bactérias, muita gente tem muita alergia à poeira, a certo tipo de roupa. Então, é falta de sol dentro do quarto, né? Sol dentro de casa, na sala, na cozinha, nos quartos, né? É preciso entrar o sol em casa. Vocês conhecem aquele provérbio que diz: casa que entra o sol, não entra o médico? Pois é realmente assim mesmo. O sol, ele vem e ele destrói as bactérias nocivas, né? Os germes que promovem doenças. O terceiro item que eu quero comentar diz que o sol aumenta a resistência do organismo. O sol estimula nosso sistema de defesa, aumenta o número de glóbulos brancos e multiplica a eficiência dos linfócitos. Os linfócitos T são os principais elementos do corpo para a defesa contra germes e produtos tóxicos, tanto para a prevenção de doenças como na recuperação da saúde. Então, os sistemas alérgicos, principalmente, eles são... Você já viu eu como lido assim com muita gente, né, lá no meu trabalho, a gente percebe quando uma pessoa tem uma pele lesionada, né, uma pele alérgica, ela é grosseira, áspera, ela está contaminada por fungos, por germes, né, por bactérias. Então, isso é facilmente recuperável fazendo tratamentos também numa exposição controlada, né, ao sol. Por quê? Porque o sol aumenta as defesas do organismo, né? Os linfócitos, eles aumentam. Os linfócitos são o nosso sistema de defesa. Se nós tivermos muitos problemas alérgicos, significa que os nossos linfócitos estão baixos. Nossas defesas orgânicas estão precisando ser aumentadas. E o sol é um dos elementos que nós podemos trabalhar para aumentar nossa resistência ao ataque das bactérias, né? Principalmente na nossa pele, porque a nossa pele, ela é nossa defesa também. Podemos trabalhar com o sol para curar o sistema de defesa orgânica muito baixa. Aí, continuando ainda um pouco mais, diz: a ação do sol é indispensável, porém a luz solar é um fator entre vários outros para curar as doenças. Separado dos demais princípios que regem um estilo de vida saudável, ele se transforma num simples elemento de terapia de sintomas. Por exemplo, é muito útil o sol para fazer desaparecer as placas da psoríase da pele, mas se não houver mudança no estilo de vida geral, como alimentação equilibrada, repouso, ausência de estresse, sempre que não houver exposição ao sol, o problema reaparece. Então, o sol, ele é como nós lemos no início, ele faz parte de um conjunto de elementos naturais que nos ajuda a recuperar a saúde. Não é só ele sozinho, assim como só um elemento. Por exemplo, se você usar a água como um elemento natural, tanto interno como externo, ela vai ajudar. Mas se você não tiver uma alimentação equilibrada, adequada ao seu problema, à sua saúde, né, todos nós seres humanos, então vai dificultar o problema. Ele vai melhorar, mas não vai desaparecer. Por quê? Porque o trabalho tem que ser feito num conjunto de coisas, né? O sol faz parte de um conjunto de elementos naturais que nos ajuda, que nos auxilia nos tratamentos de doenças. Aí, continuando mais um pouquinho, diz: o sol também acalma o sistema nervoso.
Então, você pode trabalhar com ele nesse particular também. Aí continua aqui. Um dos hormônios produzidos no cérebro é a serotonina. A sua presença nos dá equilíbrio patológico e previne a depressão. Pessoas deprimidas são deficientes na produção de serotonina. Então, a serotonina é um dos hormônios que é chamado o hormônio da alegria, o hormônio da felicidade, né? A serotonina, ela promove bem-estar mental e físico. Então, o sol também é um grande auxiliador na promoção da serotonina. E nas experiências vividas durante tratamentos por tantos anos, né, que a gente mexe com isso, a gente vê, né, a gente lida com pessoas com problemas depressivos e um dos fatores que eu já usei por experiência, eu posso dizer para você que é muito bom, é a lavagem de sangue no sol. Quando a gente faz essa lavagem de sangue no sol, e isso sendo unido com uma dieta alimentar adequada, rapidamente o nosso corpo se restabelece, os nervos se acalmam. Por quê? Porque Deus nos proveu de capacidade para vencer a doença. Então, nessa questão do dia e da noite, nós sabemos que nós temos na nossa cabeça, né? Aqui no córtex frontal, que é uma glândula que fica aqui atrás da nossa testa, né? O córtex frontal, ali tem as glândulas que promovem a serotonina. Ela transforma o nosso alimento, transforma os meios naturais que Deus nos proveu e fazem os hormônios serem construídos para o nosso benefício. Então, também nós temos... Por que a gente descansa à noite e trabalha de dia, né? Muita gente troca isso, mas essa troca é prejudicial para o nosso organismo, para o nosso desenvolvimento, porque nós temos uma glândula, né, aqui na nossa nuca. Essa glândula, ela tem um termostato, como se fosse um liga e desliga, que ela trabalha quando o sol se põe. Ela começa a funcionar quando termina o dia e começa a noite. Ela produz o hormônio do sono, do descanso, do repouso, que é a melatonina. Então, durante as horas escuras, essa glândula ela está produzindo o hormônio necessário para nos promover um bom descanso, para nos dar um bom sono, para que o nosso corpo se recupere, as nossas células também se recuperem, tudo enquanto a gente dorme. Você já viu, você já sentiu ou você já fez alguma experiência que você deita com dor de cabeça, com problema de saúde, e quando você acorda você está melhor? Os antigos, né, a mãe falava assim, dorme um pouquinho que sara. Então, na verdade, é por causa disso, porque à noite, quando o sol se põe, essa glândula que nós temos aqui na nossa nuca, ela começa a funcionar, produzindo a melatonina, para nos prover sono, nos prover descanso. E quando vai chegando a madrugada, vai começando de novo diminuir a melatonina e já começa a chegar outros hormônios para o dia. O corpo se previne antes que amanheça o dia, o corpo já está fazendo aquela mudança da noite para o dia. É muito perigoso você trocar a noite pelo dia, porque você dá você tira da sintonia esses hormônios, essas glândulas que trabalham, uma de dia, outra de noite, uma para promover os hormônios da noite, outras para promover os hormônios do dia. Então, devemos fazer aquilo que Deus nos criou para fazer. O dia para trabalhar e a noite para descansar. Então, nós temos os hormônios para a noite e os hormônios para o dia.
E um deles, que é a serotonina, que é o hormônio da felicidade, da alegria, da paz, da tranquilidade, esse hormônio é produzido pelo sol, pela luz solar, né? Então, a luz solar deve invadir nossos aposentos, nosso quarto, nossa cozinha, nossa sala, assim, muito forte, né? Tendo muita luz dentro de casa. Por causa disso, quem trabalha em lugares fechados, né? Precisa sempre fazer um passeio na luz do sol, enquanto o sol está radiante. Isso tudo nós devemos nos lembrar no nosso dia a dia. O sol é fator importante para manter e também para regular o nosso sistema de fornecimento de hormônios. Aqui ele ainda diz assim, que muitas pessoas com depressão gostam de ficar muito na cama, né? Deitado, triste ali, calado. Então, quem cuida dessas pessoas com depressão deveria estimular a sair, a tomar o sol, fazer uma lavagem de sangue no sol, né? É muito simples de fazer isso. E eu quero ainda numa próxima oportunidade mostrar para você como é que você pode praticar isso na sua casa. É um processo simples, fácil e que dá grandes resultados, tá? Mas quero continuar ainda mais um trechinho aqui, que é o quinto, como o sol trabalha, mais no quinto item. Aí ele diz que ele melhora o metabolismo do cálcio, né? Os raios solares transformam os procarotenos encontrados nos alimentos em vitamina D. Então, a vitamina D ajuda a fixar o cálcio nos ossos, né? É por isso que os médicos, eu lembro quando eu tinha meus bebês, né? Os médicos sempre falavam, põe seu bebê 10 minutinhos no sol todos os dias, né? Na parte onde o sol está bem quente, mas é rapidinho, né? É 5, 10 minutos. A criança fica nua assim, e você coloca para ele tomar, não na cabeça, né? Só no corpo. E ele toma ali um solzinho, serve para fixar o cálcio nos ossos. E os adultos e os idosos também deveriam fazer essa prática de tomar sol no corpo todo, pelo menos 10 minutinhos por dia. Nos ajuda a fixar o cálcio e traz grandes benefícios também. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer no sol, né? O mais que eu gosto mais de praticar é esse, que é a lavagem de sangue. A lavagem de sangue é muito simples. Esse procedimento nos auxilia a acalmar os nervos, acalmar os batimentos cardíacos. Eu já fiz muito isso em tratamento de pessoas que tinham disritmia. E isso é muito interessante. Devemos praticar. Não olhar para o sol só como algo de prejuízo, né? Mas usar o sol como algo benéfico também. Um dos grandes elementos naturais que nós podemos usar sem custo nenhum. Por hoje nós vamos ficar por aqui, senão vamos comentar sobre outros agentes. Daí é um conjunto de coisas. E eu quero apresentar um por dia para você e depois, num todo, no último dia, eu quero mostrar para você vários, como se faz cada um, tá bom? Que Deus te abençoe muito, te dê um dia de bênção, de paz, que o amor de Jesus possa aquecer a nossa vida durante este dia todo. Fiquem com Deus.